Toda notícia sempre tem o outro lado. Minuto Opinião, com Gila Elson. Olá, gente amiga, bom dia. A história de Adélio e sua defesa está cada dia mais insustentável. À medida que o tempo passa, o conto do Adélio ganha mais interrogações do que propriamente parágrafos nessa história. As contradições da defesa, somado aos atos falhos de seu cliente, estão prestes a revelar o que a grande mídia e tantos outros esquerdistas tentam esconder. A Polícia Federal, responsável pela segurança do candidato naquela tarde de quinta-feira, está disposta a revirar o lixo e expor o mau cheiro abafado por aqueles que amam a sujeira. Vamos aos fatos. Um dos primeiros acontecimentos difíceis de digerir foi que, em menos de 24 horas após o ocorrido, uma equipe de advogados considerada uma das melhores bancas de Minas é contratada para defender o criminoso e saem às pressas em avião particular para dar suporte jurídico ao Adélio, que, segundo a mídia, não é ninguém e não passa de um lobo solitário. Horas mais tarde, procurados pela imprensa, um dos advogados de Adélio, Manuel da Costa, disse que pegou o caso por visibilidade e comemora dizendo: "Chegamos primeiro", mas nada como um dia após o outro. A banca, que já havia dito que eram igrejas quem estava financiando o Adélio, consequentemente se contradizendo que não era mesmo por visibilidade como haviam afirmado antes, mas que havia um financiador, tiveram respostas das instituições citadas. Primeiro, da Igreja do Evangelho Quadrangular, na pessoa do pastor Antônio Levi de Carvalho, superintendente da igreja, que disse não existir nenhum registro de vínculo da igreja com o agressor. E depois, a instituição Testemunhas de Jeová emitiu uma nota negando também qualquer relação com o caso. Agora, já negada todas as citações, a defesa então arrumou um fantasma que financia o criminoso, mas ninguém pode saber. Em relação ao alinhamento da defesa com o seu cliente, podemos perceber que um dos advogados do Adélio, em entrevista ao Fantástico no último domingo, foi enfático ao dizer que Adélio agiu para matar Bolsonaro. O advogado só se esqueceu de combinar com o cliente, que disse no seu primeiro depoimento na Justiça Federal que sua intenção era somente a de dar um susto. Alguns atos falhos cometidos por Adélio e defesa também são notáveis. Entre eles foi justamente no primeiro depoimento de Adélio, quando perguntado sobre suas motivações, ele disse, aspas, "houve um ferimento", embora pretendemos pelo menos dar uma resposta, um susto, alguma coisa, fecha aspas. Pretendemos? Quem mais pretendeu, Adélio? Em outra situação, em entrevista ao SBT, Cabrini perguntou ao advogado de Adélio: "O senhor está convencido que ele agiu sozinho?" O advogado cometeu um ato falho. Ele disse que segundo a orientação e depois voltou atrás. Segundo a afirmação dele, agiu sozinho. Mais um ato falho. E aí vai minha pergunta para a defesa. Ele disse que agiu sozinho ou ele foi orientado a dizer que agiu sozinho? Recentemente, a Polícia Federal recebeu uma denúncia de que Adélio frequentou uma lan house no período de 29 de agosto a 6 de setembro. Resultado, a polícia apreendeu 2 computadores no estabelecimento. Mas vale um detalhe, a denúncia foi feita pelo próprio dono da lan house, que reconheceu Adélio na TV como um frequentador do seu estabelecimento. Mas as investigações não param por aí. A Polícia Federal também encontrou extratos que provam uma movimentação bancária bastante incomum para um desempregado. Entre os extratos, a PF também encontrou um cartão de crédito internacional do Banco Itaú e 2 cartões da Caixa Econômica Federal. Mas a maior curiosidade da PF agora é descobrir quem abastecia a conta do lobo solitário e desempregado Adélio Bispo.
Outra coisa que também chama bastante atenção é o pagamento da primeira parcela dos honorários advocatícios dos defensores mineiros do Adélio. Segundo o próprio advogado do Adélio, a primeira parcela foi paga em dinheiro vivo, o que tudo leva a crer que o pagamento foi feito em espécie para evitar rastreamento. Nada via transação bancária. Amigos ouvintes e leitores, essa história está muito mal contada. Diante das novas evidências, a Polícia Federal agora planeja abrir um segundo inquérito. E o que cabe a nós é aguardar as cenas dos próximos capítulos. É fato que ainda não sabemos quem são os fantasmas que estão por trás do Adélio, mas a exemplo das investigações feitas pela Polícia Federal nos últimos anos, eu acredito que logo logo a PF vai estar jogando em tela grande o novo Gasparzinho.